Graça e paz, irmãos, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Como foi a semana de vocês? Nós estamos aqui para mais uma escola dominical, né? A lição hoje, número 14 da aula dos jovens. Nós vamos falar sobre Jeremias, angústia e esperança, né? É um tema que conflita, né? A angústia com a esperança. Quando nós estamos angustiados, dificilmente nós vamos pensar em ter esperança, né? Tem um ditado que diz que água e óleo não se misturam. Será que isso é verdade? Né? Será que realmente não se misturam? Quando nós colocamos ali farinha, açúcar, colocamos fermento, chocolate, batemos, vira um bolo. E normalmente delicioso, gostoso, né? É uma coisa que se a gente colocar na mão de Deus essas angústias, Ele não vai nos dar esperança. Né? Na lição de hoje nós vamos ver que Jeremias passou por essas angústias e a esperança dele no final é em Deus. Amém? Nosso texto hoje está em Jeremias 20, do versículo 7 ao 18, que se refere às queixas de Jeremias. Eu não vou ler porque é um pouco extenso, espero que os irmãos e irmãs leiam em casa, né? E nós vamos falar hoje sobre a vocação de Jeremias, né? Ele foi vocacionado no ventre da sua mãe. Nós vamos ler aqui no versículo 1, no capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, e antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, mesmo antes dele nascer, Deus já o escolheu. Antes de você nascer, Deus te escolheu, né, para ser profeta em meio de angústia, de caos, como nós estamos vivendo hoje. Deus te escolheu. Amém? Nós vamos ver aqui na nossa lição de hoje que a situação de Judá ali naquele momento não era fácil, né? Nós vamos ver aqui que naquela época, alguns anos depois da morte do rei Josias, Judá estava num caos, vivendo uma situação ruim de religiosidade, falsos profetas, confiança em si próprio, no ser humano, né? Então é um momento que ali que Jeremias vivia que não era fácil. E é nesse momento que Deus coloca ele como voz profética naquele local, naquele lugar, né? E nós vamos ver aqui também que não era fácil, não foi fácil, né? E nós vamos ver que quando ele começa a profetizar, ele vai confrontar os profetas, os líderes, né? Os falsos profetas, na verdade, né? Os líderes, e ele sofre muitas retaliações, coisas contra a vida dele, né? Se nós formos ler o capítulo de Jeremias ali, fala que ele foi ameaçado de morte, lançado numa cisterna de lama. Ele foi profeta por muito tempo, né? Durante 23 anos, e não via resultados. Ele era um profeta que se sentia sozinho, se sentia isolado, né? Então nós vamos ver assim que, por mais que ele falava a verdade, ele pregava a palavra de Deus. Imagina a gente falar para um idólatra que somente Deus salva, somente Jesus salva. Imagina nós formos ali falar para pessoas que, vamos dizer assim, que não acreditavam em Deus, que Deus é o Senhor de tudo. Como será que nós seríamos recebidos? Então foi um momento assim muito difícil na vida dele, né? Mas ele não se apoiava em desespero. Ele não se apoiava nessas coisas. O que ele fazia, ele se alimentava da palavra de Deus e buscava o renovo em meio a esse caos, né? Então nós vamos ver que a palavra de Deus, assim, na verdade, Deus, né? Ele foi uma prova viva de uma fé que entendia que o caos e a luta e o castigo, por mais doloroso que fosse,
nas mãos de Deus e se transformava em alegria, renovo e esperança. Né? Então ele viu que pelas forças dele não ia conseguir. Era ele sozinho contra líderes, contra profetas, né? Falsos profetas, contra pessoas ali que dominavam aquele lugar. Mas ele não se calou. Né? Nós vamos ver aqui, se formos ler aqui na parte aqui da nossa lição, né? No capítulo 20, do 7 ao 18, que ele já começa falando, né? Ó, tu me enganaste e fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro e todos zombam de mim. Então ele se sentia até por Deus excluído. Né? Ele se sentia em angústia. Ele se sentia mal. Ele se sentia ruim. Não tinha forças em si. Mas se nós formos ver nossos dias de hoje, a nossa vida normal, não referente à pandemia em si, mas nossa vida como cristão. Né? O que nos isenta de passar por que as pessoas passam? Nada. Nós somos pessoas normais. A única diferença é que nós temos a esperança em Deus. Nós, como profetas de Deus, como discípulos de Deus, nós nos apoiamos nele. Né? E isso não nos isenta de passar por provações, por coisas difíceis, por momentos difíceis, por doenças. Mas nós temos que ter a esperança de que Deus nos sustenta. Deus nos fortalece. Amém? Então eu queria deixar nessa lição de hoje esse conflito entre angústia e esperança. Para nós nos apoiarmos e nos fortalecermos em Deus. Que a nossa esperança vem dele. Somente através dele. Amém? Queria deixar um grande abraço para vocês, nossos jovens. E que Deus abençoe a semana de vocês. Amém?